O Internacional vence mais um clássico Grenal, consolida de forma antecipada a melhor campanha geral no Campeonato Gaúcho em um jogo, em um clássico que teve muitas confusões e muita coisa para a gente analisar. É o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo de Inter. Antes de avançar nessa leitura de tudo que aconteceu sobre a vitória colorada sobre o Grêmio no Clássico Grenal, eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o teu like. Bora, torcedor, bora para esse vídeo de Inter repercutir a vitória colorada, mais uma vitória colorada em Clássico Grenal, em um jogo que teve aí momentos diferentes do Inter durante a partida. O Colorado que entrou com desfalques no jogo, assim como o Grêmio também tinha seus desfalques, o Grêmio não tinha Soteldo, tinha outros jogadores aí lesionados, e o Internacional também teve aí as preocupações até um pouco minutos antes de começar a partida. Teve aí uma situação com o Ener Valencia, que ele teve um choque no aquecimento ali com o Bustos, foi para o vestiário ser avaliado pelo departamento médico colorado, foi liberado, tinha uma expectativa ali no anúncio da escalação do Internacional, se o Ener Valencia para o jogo, não, foi para o jogo. E assim começou o Internacional com Antony, Bustos, Vitão, Robert Renan Mercado foi cortado da partida. René, que a gente fala muito do René aqui nesse vídeo. Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Ener Valencia. Assim foi a escalação colorada para a partida do Clássico Grenal. O Internacional encontrou nos primeiros, principalmente todo o primeiro tempo, mas principalmente nos primeiros minutos da partida, uma retranca muito forte do Grêmio. O técnico Renato Portaluppi resolveu colocar mais volume no meio de campo para tentar brecar articulações e jogadas do Internacional, por ser um time mais entrosado, tem uma formação de grupo um pouco mais de tempo também do que o próprio Grêmio, até pelos desfalques que o Grêmio tinha, e o Internacional circulou bastante, teve muita dominância de passe e de jogadas principalmente na primeira etapa, mas principalmente nos primeiros minutos, onde o Inter tentava brecar uma retranca que o Grêmio fez no início da partida, e numa bola totalmente aleatória, o Internacional dá um gol de presente para um Grêmio que não tinha nem chegado no ataque colorado ainda, e o René, não sei realmente, eu não estou tentando até agora entender o que o René tentou fazer. Ele até se explicou ali no final da partida, na entrevista para os repórteres, na zona mista, que não escutou o Antony falar que estava na bola, que não viu direito o lance, que se atrapalhou, que dominou mal, e que se faz parte, realmente faz parte. Mas o René, aí que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, dá indícios de que o Internacional precisa sim reforçar melhor a sua lateral esquerda. Fato é que o René dá um gol de presente, um gol espírita que o Grêmio nem merecia ter, e assim o tricolor gaúcho começa a crescer e ter mais confiança durante a partida. O Internacional chega ao gol de empate num golaço do Maurício de fora da área. O Marquezinho, mais uma vez, o goleiro do Grêmio, aceitou um chute de fora da área. Tinha aceitado lá contra o Santa Cruz, aceitou um chute de fora da área. E o Maurício faz ele de perna esquerda no golaço, empata a partida. E assim, o primeiro tempo, mais ou menos, se resume. O Grêmio chegou ainda uma outra vez no primeiro tempo, mas nada que fosse meio que assustar o goleiro Antony. Veio o segundo tempo, o Grêmio começa em questão de atitude, questão anímica e de atitude um pouco melhor. O grupo do Grêmio deve ter levado um puxão de orelha no intervalo ali no vestiário do técnico Renato Portaluppi, parece ter adiantado, e o Grêmio volta melhor animicamente, melhor até em questão de imposição, de decisão, melhor que o Internacional, e chega ao gol de amplia, quer dizer, o placar para 2-1 com um gol do Vila Sante, onde a zaga colorada ficou apenas olhando a jogada acontecer por o Gustavo Nunes, que jogou muita bola, jogador do Grêmio, jovem de 18 anos, vindo da base do Grêmio, joga muita bola. O Gustavo Nunes fez praticamente toda a jogada por Vila Sante e empurra a bola para o fundo da rede, sem chances aí para o goleiro Antony. Depois o Grêmio fez seu gol, o Grêmio meio que continuou ratificando sua superioridade, pelo menos depois no segundo tempo, e o Internacional teve que correr um pouco mais atrás da bola, até por trás, atrás do placar em momentos da partida. E foi o que aconteceu. O técnico o Renato até tentou fazer uma modificação, ia colocar o Pavon. Depois do gol ele decidiu esperar um pouco mais em fazer
a substituição. Eu acho que ele errou, era para ter colocado Pavão, mas esse é um problema do Grêmio. E visto a situação, o técnico do Arthur fez uma modificação, colocou o Lucas Alario e no primeiro toque na bola, o jogador argentino fez o gol para o Internacional, numa jogada do Maurício, que na minha opinião o Maurício foi o melhor jogador do clássico em Grenal inteiro. Não foi o Alan Patrick, não foi o Vila Sante, não foi Pavão, não foi o Duqueiroz, foi Maurício, o melhor jogador do clássico Grenal. Ele que faz a jogada ali pela direita, toca pro Alario, que domina de perna direita, gira e chuta de perna esquerda, meio que da intermediária, mas aí foi uma falha assim grotesca do Marquezinho, que aceitou o chute também de longe, e o Alario não tem nada a ver com isso. Com 30 minutos e 30 segundos de jogo, ele faz o empate para o Internacional. Ali o jogo começa a acalorar um pouco mais, o Grêmio também vai para suas substituições, aí sim o Renato começa a colocar o que tem, ou parecia, ou ele imaginava ter de melhor no banco de reserva para melhorar um pouco o jogo, o contexto do jogo, mas é o Internacional que chega ao terceiro gol no pênalti assinalado por Alan Patrick. Muito pênalti. O Kahneman é o jogo do Kahneman. O Kahneman, ele costuma, principalmente em Grenal, é o jogo dele, é agarrar, marcar forte o jogo todo. E foi o que ele fez. Foi um jogo que foi muito difícil para a arbitragem. A gente vai falar sobre a arbitragem aqui, uma péssima arbitragem do Anderson Daronco. Eu tinha, na minha visão, que ele ia fazer uma boa arbitragem. E os jogadores, sabendo que não tinha VAR, aproveitaram para colocar uma pressão no juiz, e cada um puxando para o seu lado, querendo fazer o seu. E o Daronco se perdeu muito na partida, principalmente no início da partida, mas um pênalti que ele demorou ainda para marcar, um pênalti claro. Olha a imagem aí, um pênalti claríssimo, não tem o que discutir aí. O Kahneman fez o que ele sabe fazer, que é agarrar o adversário, ainda mais dentro da área. Pênalti, o Alan Patrick colocou a bola para um lado e Marquezinho caiu para outro. Fato é que o Colorado vence o Clássico Grenal, consolida a melhor campanha geral de forma antecipada no Campeonato Gaúcho, vai poder decidir os jogos de volta no mata-mata dentro do estádio Beira-Rio e agora volta suas atenções para a Copa do Brasil, mais uma decisão colorada na temporada, onde o Inter estreia na competição na próxima quarta-feira diante do Asa lá em Arapiraca. Um empate já é o suficiente para o Colorado avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Jogo único, um empate por ser o melhor ranqueado pela regra da competição, o empate já avança para a próxima fase. Agora o Colorado tem na próxima rodada, a última rodada do Campeonato Gaúcho, o Juventude no próximo sábado no Alfredo Jaconi às 4h30 da tarde. Jogo protocolar, pois o Colorado já está classificado, é só para manter uma melhor pontuação na competição. Vamos falar de individualidades, perdão. Vamos falar do pior jogador da partida. Na minha opinião, foi o René, além de entregar um gol, dar um gol para um Grêmio que não estava entrando na partida praticamente, estava só se defendendo. Foi o René que deu o gol, que colocou praticamente o Grêmio na partida. E o René errou coberturas, alguns passes, enfim. O René, que é um jogador que vem sofrendo contestação por parte da torcida. E na minha opinião, o Inter tinha aqui no mercado atrás de um lateral esquerdo mais consolidado. Mas o técnico Dardo Cudê na coletiva falou que o René é o cara que tem, e é com ele que o Inter vai, e é nele que o Internacional confia no momento. O próprio René falou da situação do gol, disse que se atrapalhou, que não viu se tinha cobertura, se tinha alguém chegando, não escutou o Antony falar se estava na bola, e fez uma dominada de bola ali, foi infeliz na jogada. Fato é que o René comprometeu em momentos da partida, mas é muito elogiado pelo técnico do Artudê, pela marcação, pela versatilidade e pela entrega que ele tem, pelo envolvimento tático nos jogos. Assim decidiu e falou Eduardo Cudê sobre o jogador René, que na minha opinião o pior jogador da partida. Do pior vamos para o melhor. Maurício, melhor jogador de todo o clássico. Não foi Alan Patrick, não foi Duqueiroz, não foi Pavon, foi sim o Maurício, que fez um golaço no primeiro tempo de fora da área. Jogador muito intenso e também fez o passe para a área fazer o segundo gol. Participou de forma muito ativa durante a partida, bastante volume, marcação. Ele circulava os dois lados do campo, ajudava tanto o Wanderson na questão de versatilidade, como também ajudava o Alan Patrick na criação e também os atacantes na finalização. Então, o Maurício, o melhor jogador de todo o clássico Grenal, e assim o Colorado construiu a sua vitória. A arbitragem, Daronco fez uma arbitragem péssima, horrível. Desde o início já começou errando, onde teve uma falta para o Internacional que ele não marcou, não deu um cartão amarelo, foi ali no lado esquerdo
de defesa do Grêmio, lado direito ali do Internacional, onde ele não marca uma falta também. Ele marca a falta, perdão, mas não dá o amarelo. Logo seguida depois, segundos depois, o Grêmio arranca pelo lado esquerdo de ataque e o Vitão vem, dá um carrinho, se não me engano, no Nathan Fernandes, no Vila Sante. Se eu não me engano, era no Gustavo Nunes, eu não vou me lembrar qual era o jogador ali. Era o Gustavo Nunes. Gustavo Nunes estava arrancando ele pela esquerda, uma bola no meio do campo, mas pro lado ali esquerdo, quase na linha de lateral do campo. O Vitão vem, deu um carrinho, levou a bola, levou o jogador do Grêmio junto e o Daronco marcou a falta, porém não marcou o amarelo ali. Ele foi ali nesses dois lances que ele perdeu a autoridade da partida, onde ele ali já no primeiro lance, que era a favor do Internacional, ele já tinha ter marcado um cartão amarelo para o jogador do Grêmio e ali também era para ele ter marcado um cartão amarelo para o Vitão. Foi levando a partida na conversa em um clássico Grenal. Claro que o cara não pode sair distribuindo cartão por nada, mas ali, se ele tivesse marcado o cartão assinalado a cartão amarelo, tanto para o jogador do Grêmio como para o jogador do Internacional no início da partida, talvez o jogo teria se mostrado de uma forma um pouco mais tranquila para o Daronco, que não teve o auxílio do VAR por decisões dos clubes e que o Inter e o Grêmio até tentaram usar o VAR nessa partida, mas não, a Federação Gaúcha de Futebol manteve sua posição, não autorizou o VAR pela alegação de todos os clubes terem concordado que nessa primeira fase não teria o VAR, e assim foi o Clássico Grenal sem VAR, com muito trabalho para o Daronco, que na minha opinião fez uma péssima arbitragem. Teve lances que ele deixou de marcar, tanto para o Inter como para o Grêmio, faltas que nem precisava ter marcado ele marcou, cartões amarelos mal distribuídos, e o pênalti, que foi muito pênalti, ele demorou um século para apitar, deixou de tornar, por momentos da partida, muitas confusões, muitos burburinhos, as duas equipes querendo apitar o jogo e o Daronco foi, de certa forma, envolvido pela pressão das duas equipes. Fato é, vitória colorada, mais uma vez, mais um clássico Grenal com o Internacional vence, tem uma superioridade maior em vitórias em clássico Grenal e agora aguarda aí sua estreia na Copa do Brasil, que teve muitos destaques positivos na partida. Tem os negativos, mas os positivos foram superior, tanto é que o Inter saiu vitorioso. A boa notícia, Alário. Alário é boa notícia, o jogador fazedor de gol, ele tem o faro do gol, é um jogador diferenciado, em 30 segundos de jogo já marcou o gol. E com o tempo, vai ser uma coisa de questão de tempo, o técnico do Arcudê vai ter que se virar. O Alário vai ser, sim, com o tempo, o titular do Internacional. Vai tirar o Maurício? Vai tirar o Wanderson? Vai colocar o Alário como centroavante? Fixado lá na frente, o Ender Valencia circulando como um segundo atacante? Se ele fazer isso, ele vai retirar o Maurício? Será que ele vai retirar o Maurício, jogador promissor no Internacional? O Cudê vai ter que se virar, fato é, vitória colorada e liderança no Gauchão. O que tu achou do Clássico Grenal? O que tu achou da vitória do Internacional? O que tu achou da arbitragem do Daronco? Peças individuais, eu quero a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter.